Bom dia, professor. Queria que o senhor falasse de alguma maneira, né, o futebol e o trabalho de alguma maneira do treinador é semelhante, eu diria, né, muito próximo ao trabalho também do professor. Tem a oportunidade em alguns momentos de passar mensagens, ensinamentos. Como é que o senhor observa esse trabalho? Bom dia. Antes de mais, dar os parabéns a todos quantos ensinam no mundo, porque a educação é fundamental para o progresso deste mundo. Depois, prestar uma homenagem a todos quantos são professores e dizer-lhes que, para mim, é das profissões mais dignas e mais respeitadas. É com emoção que o digo. A minha mãe era professora e ao longo da vida habituei-me a viver muito ao lado de uma professora, e isso fez com que eu acompanhasse no dia a dia o quão difícil é ensinar, e é essa vida, porque o mundo depende muito dos pais e dos professores a nível educacional, e num mundo que cada vez tem menos tempo, em que os pais têm menos tempo para os seus filhos, o professor acaba por desempenhar um papel de substituição, entre aspas, porque ninguém substitui um pai e uma mãe, mas acaba por desempenhar um papel fundamental na progressão do nível intelectual de cada um dos seres humanos. E é uma profissão que deve ser, e aproveitando o dia do professor, para dizer que é uma profissão que deve ser cada vez mais respeitada, e que todos os governos devem dar muita atenção a esse lado do crescimento humano. Num mundo cada vez mais agressivo, cada vez mais intenso, cada vez com mais falta de valores, os professores são aqueles que aportam ao ser humano, claramente, e têm uma importância de aportar valores que são fundamentais para a vida, e são armas, são ferramentas que nos deixam à vontade a falar com qualquer ser humano, a sentarmos a qualquer mesa, dos ensinamentos que trazemos das escolas. A minha vida, como falou, de equiparar-se um pouco àquilo que é a vida do professor, pois se entendermos que nós transportamos connosco uma ideia de jogo, uma ideia como atacar, como defender, como transitar, como defender e atacar nas bolas paradas, ela tem que ser ensinada realmente, e esse é um papel que nós temos, um papel diário, uma função diária de grande responsabilidade. Por isso é que eu gosto tanto da profissão que tenho. Você tem uma experiência na formação de jovens atletas, né? Você passou um bom tempo. Existe uma certa diferença quando você está lá na base, né, ajudando no desenvolvimento desse atleta, e quando você já pega o atleta aqui na ponta, né, que tem aí a responsabilidade de um alto desempenho. Queria que você falasse um pouco como é que isso a gente entende na sua fala, né, assim, humildemente eu posso falar, que eu acho que dos jornalistas que cobrem o Botafogo, eu já te ouvi de muitas maneiras, já te perguntei do primeiro dia até hoje, já vi você falar bastante sobre essa questão mais didática em relação ao atleta. Tem uma didática para o jovem, tem uma didática para esse cara que está aqui na ponta. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sabe que existem alguns equívocos no futebol. Um deles é que o jogador que dribla, chuta, não precisa mais nada para jogar futebol, mas ele, para além disso, quando nós descobrimos um jogador com talento desses, depois temos que lhe dar e ensinar os timings de passar a bola no momento certo, os timings de ir buscar o espaço no momento certo, os timings de se ligar a uma equipa, a 10 jogadores que jogam à volta dele e 11 que são adversários dele. E isso é uma missão muito difícil do treinador das academias. Por isso eu digo muitas vezes que é necessário muito talento dos treinadores para desenvolverem talento dos jogadores, porque um talento macro dos jogadores é necessário aportar um conjunto de talentos. Por isso é que muitas vezes nós vemos alguns analistas olharem para os jogadores e dizerem que ele é um grande jogador, mas depois, grande jogador na concepção de quem olha. Mas para nós treinadores, que o jogador tem que ser o mais completo possível, muitas vezes falta-lhe a estabilidade emocional, falta-lhe essa dimensão psicológica para abordar um jogo com um estádio com 60
60 mil pessoas, para abordar uma final de Champions ou uma final de Libertadores. E isso é ensinado, é trabalhado, mas é através de programas de desenvolvimento nas academias que nós conseguimos isso. E é essa mensagem que eu normalmente deixo em seminários, em congressos, é para os treinadores das academias, que são treinadores que ensinam, são treinadores que têm permanentemente nas mãos deles o futuro de muitos jovens, terem essa consciência de que não é extrair do jogador unicamente aquilo que ele tem para ganhar os seus jogos, mas aportar aos jogadores, dar aos jogadores um conjunto de talentos que eles têm de ter para ganhar jogos não no agora, mas jogos no futuro. E isso é muito difícil para alguns treinadores entenderem isso, para alguns professores entenderem isso, que a grande diferença é essa, é que nós, onde eu estou neste momento, num patamar de equipa A, nós temos que ganhar os jogos agora. Preocupando-nos também com os mais jovens, lhe dar algumas coisas que eles deveriam ter adquirido, mais jovens. Então é isso, a grande diferença é que uns têm que estar preparados no nível em que eu estou e dar-lhes algumas coisas mais aos mais jovens, aqueles que ainda não as têm, mas nas academias falta-lhes muitas coisas que nós temos de lhe dar enquanto professores das academias. Uma das coisas que eu sempre falo em sala de aula e também em lugares que eu vou para palestrar, que o professor, de alguma maneira, ele precisa aprender para poder ensinar, né? De alguma maneira, Sim, precisa estar aberto para aprender, para depois ensinar. Qual foi o grande ensinamento que você acha que você obteve ao longo da sua trajetória? E aí tem uma coisa que eu gosto muito, que você sempre fala, que para mim, pessoalmente, o jornalista, que é a sua trajetória. Assim, você tem uma sim. trajetória de muita luta para chegar até aqui e assim, eu não tive a oportunidade de te falar sobre isso. Eu também tive uma trajetória de muita luta para me formar como professor, porque venho das camadas populares aqui do Rio de Janeiro, uma região chamada Baixada Fluminense, uma região mais marginalizada, mas que formou muita gente. E o grande aprendizado foi justamente esse, assim, né, aprender primeiro para depois ensinar. O que você, né, ao longo dessa trajetória, aprendeu que você utiliza bastante para os seus ensinamentos? Para mim há uma coisa que é decisiva em quem ensina, é saber como é que a comunicação está a chegar ao outro lado. Nós muitas vezes pensamos que estamos a dizer a coisa mais maravilhosa do mundo para quem nos está a ouvir, mas se o outro lado, o receptor, não estiver a entender nada daquilo que o emissor está a dizer, não adianta nada do que estamos a falar. Estamos a produzir uma comunicação que vale zero. E muitas vezes não temos essa consciência. Isso foi uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, que é o que é muito mais importante aquilo que dizemos, o que é mais importante e o fundamental é aquilo que o outro entende daquilo que nós estamos a dizer. E muitas vezes o comunicador não se importa nada com isso. Interessa-lhe se ele se está a sentir bem com a comunicação que está a fazer e não está a querer entender se o receptor, a pessoa que o está a ouvir, está a entender alguma coisa. Então, é isso o que a vida me ensinou, o que este trajeto de vida me ensinou foi isso. O mais importante é as pessoas que nos ouvem e não aquilo que nós estamos a comunicar. Isso foi-me ensinado desde muito cedo. Porque, como eu lhe disse, como a mãe professora, ela preocupava-se muito com aquilo que nós entendíamos, que ela nos dizia, porque ela no fim, sempre que falava connosco, ela sempre me dizia a mim, aos meus irmãos, perguntava sempre, entenderam o que eu disse? Estão a perceber o que eu disse? E essa preocupação de entenderam, perceberam, acho que é uma preocupação do professor que ela tinha, que estava aportada a ela, e eu acho que deve ser a preocupação de todos os professores. Mas não posso deixar de terminar esta pequena conversa entre nós, de prestar uma grande homenagem aos professores e dizer que os grandes professores desta vida são os nossos pais, sejam eles professores ou não, e a todos quantos estão a crescer, que ouçam bem os pais, porque os pais são aqueles que falam realmente com a verdade absoluta em cima de nós. Tá certo. Muito obrigado, Luiz, a oportunidade de falar com o senhor. Obrigado. Prazer.